No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que caiu bastante no dia de hoje. Eu até ia gravar um vídeo sobre outro assunto, mas como o preço caiu bastante, a gente teve algum fenômeno muito interessante aí de liquidação de posições long no Bitcoin. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu resolvi falar, sobre o tema, trazer uma atualização sobre o preço e explicar um pouco mais sobre o que aconteceu no dia de hoje, porque tem várias lições interessantes aqui. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa, e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange bem fácil de utilizar, a interface deles é bem intuitiva, eles têm cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e por aí vai. Então, se você tem interesse, aí dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações, certo? Então, voltando aqui para o preço do Bitcoin, a gente fez uma atualização recentemente aí falando do preço do Bitcoin, que até pouco tempo atrás estava em $115.000, mas caiu consideravelmente no dia de hoje. Claro, é difícil dizer que o preço do Bitcoin despencou para $112.000, porque $112.000 sempre foi um valor muito alto, né? Mas enfim, e olhando com uma perspectiva mais de longo prazo, isso não faz tanta diferença assim, né? Porque a gente vê períodos onde o preço do Bitcoin cai mais de 80% e depois o preço do Bitcoin sobe aí mais de 1.600%. Então, no final das contas, mas tem um fator muito interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, em relação ao preço do Bitcoin em reais, ele é muito próximo dos R$600.000, então um pouco abaixo, 599 mil e alguma coisinha, né? E vamos dar uma olhada aqui antes de passar para os outros ativos, vamos dar uma olhada aqui em algumas informações interessantes. Então eu estou com duas notícias aqui, uma do valor econômico. Então Bitcoin cai a $112.000 em dia de sell-off no mercado cripto. Mais de 1,5 bilhão de dólares foram liquidados em posições compradas de pelo menos 407 mil investidores em derivativos. Olha só que interessante. Então o que acontece? Na verdade, tem uma frase aí no Bitcoin que é a seguinte, Stay humble and stack sats, ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis. Para quem não sabe, satoshi é a menor unidade do Bitcoin. Se você dividir o Bitcoin até o número máximo aí, você vai ter um satoshi, certo? Então, essa frase, Stay humble and stack sats, é muito interessante e diz exatamente isso. Mantenha-se humilde e acumule satoshis. Então, quem foi liquidado aqui, provavelmente? Provavelmente alguns investidores aí que estavam especulando na subida de preço do Bitcoin e a posição deles foi liquidada, certo? O preço não subiu até onde eles achavam que iria subir, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O Bitcoin então opera em forte baixa na segunda-feira, dia 22, em um dia de sell-off no mercado cripto. Segundo o site Coindesk, né? Mais de 1,5 bilhão de dólares foram liquidados em posições compradas de pelo menos 407 mil investidores em derivativos. Então foi uma galera aqui, talvez vários investidores sardinha. Daí eles falam aqui também que as altcoins são especialmente penalizadas nestes momentos de fuga de risco. É interessante. Outra notícia aqui do Infomoney. Então, Bitcoin cai a $112.000 e cripto sofrem liquidação de 1,5 bilhão de dólares. E olha só, na verdade, caiu um pouco aí o preço do Bitcoin, mesmo com uma liquidação bem expressiva, né? 1,5 bi. Então é interessante porque mostra que 1,5 bilhão de dólares já não mexe mais tanto o preço do Bitcoin. Mais de 400 mil traders tiveram posições encerradas em 24 horas, em movimento que pressionou as principais criptomoedas. Então, essa é a notícia. Foi basicamente isso que aconteceu e eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, onde fica bem fácil de visualizar. Aqui tem as posições aí, as liquidações de long em cima, em verde, e de short, né? Quem está shortando está basicamente apostando na queda, quem está long em algum ativo está apostando na alta, né? É uma forma de alavancar aí os seus ganhos, as suas perdas também, aumentando o risco. Então, é aquela coisa, você de repente está ganancioso, você quer ganhar ainda mais do que a valorização do Bitcoin, que diga-se de passagem, já é muito expressiva nos últimos anos. Então, por exemplo, desde 2016 a gente tem mais de 24.000% de valorização em dólar. Nos últimos 5 anos, quase 1.000% de valorização em dólar. Nos últimos 12 meses, 74% de valorização em dólar. Então, muita gente não está satisfeita com essa valorização, que diga-se de passagem já é brutal, e quer alavancar aí. Então, muitas pessoas foram liquidadas aí, ou seja, apostaram na alta e não subiu tanto quanto elas achavam. Se subisse,
e elas estivessem apostando na alta, aí sim elas teriam, elas iriam se beneficiar desse movimento, certo? Mas isso não aconteceu. Então se a gente der uma olhada neste gráfico, fazia aparentemente desde 2021 que não existiam tantas liquidações em long aqui no Bitcoin, né? Vamos aproximar um pouco o gráfico para ver se fica mais visível. Então olha aqui, esse aqui é a janela de hoje, né? Olha só quantas liquidações aí que aconteceram no dia de hoje, de ontem, né? Porque eu estou gravando à meia-noite aqui, meia-noite e meia de terça-feira já. Mas enfim, o fato é que muitas posições foram liquidadas aqui e isso acabou baixando, né? Reduzindo um pouco, corrigindo um pouco o preço do Bitcoin, o que no longo prazo não faz tanta diferença, está muito próximo da máxima histórica e a gente vê o preço de vários ativos subindo. Então, a análise estrutural não parece ter mudado muito. É claro, o disclaimer clássico do canal isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, né? Inclusive esses movimentos aí de alavancagem, traders sendo liquidados, é algo que varia bastante e muitas vezes a gente pode não estar atento a isso. Então é interessante, cuidado, né? Stay humble and stack sats. Para a maior parte das pessoas é um ótimo conselho, uma ótima dica, né? Mantenham-se humilde e vá acumulando sem pressa, sem alavancar, sem aumentar muito o risco, porque você pode, se você não souber o que você está fazendo, correr o risco de ser liquidado e perder todos os seus satoshis, seus preciosos satoshis. Bom, preço do Bitcoin aqui em reais, então, abaixo dos 600 mil reais. E aí a gente tem vários ativos. Olha só, a prata aqui subindo brutalmente aqui, né? Está muito próximo da máxima histórica. Vamos ver no diário, até ficou elas por elas, não teve uma grande valorização, mas nos últimos 5 dias, 2,4%. Em dólar, no último mês, 12,5%. Então a gente tem prata, a gente tem ouro aí se valorizando também nos últimos tempos, tudo muito próximo da máxima histórica e geralmente isso acontece quando tem liquidez no mercado e o Bitcoin costuma acompanhar aqui, né? Eu já mostrei recentemente no último vídeo do canal, se não me engano, o artigo da Lynn Alden que fala sobre a correlação, a relação, né, entre liquidez global e Bitcoin. Então a gente está vendo os Estados Unidos baixando taxa de juros e os ativos se valorizando, né? Então o Bitcoin ele corrigiu hoje, mas a perspectiva de alta ainda parece possível. Lembrando, não temos como ter certeza, até porque, embora o Banco Central dos Estados Unidos esteja baixando a taxa de juros aí para o curto prazo, no longo prazo a questão já fica um pouco mais complicada. A gente tem aí uma dívida gigantesca e brutal nos Estados Unidos de mais de 37 trilhões de dólares e crescendo. Problema que não assola só os Estados Unidos, mas vários outros países. Então é realmente uma bomba atômica aí e se por acaso acontecer esse descasamento, né, porque o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, talvez consiga ter uma influência maior aí na taxa de juros no curto prazo, mas cada vez mais as pessoas estão perdendo confiança na dívida, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, e inclusive teve recentemente, né, o rebaixamento do rating de crédito nos Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, o dólar, a principal moeda do mundo, mas a gente vê essa preocupação aí correta, inclusive, em relação à dívida, porque todo o sistema fiduciário atual, que diga-se de passagem, é uma fraude, né? A gente vê a perda de poder de compra do dólar, do real, do euro, das moedas fiduciárias como um todo ao longo do tempo. Então, basicamente, políticos e burocratas se beneficiando aí da impressão de dinheiro via efeito Cantillon e a população pagando a conta. Só que o problema é que todo esse sistema fiduciário está sentado em cima de uma bomba atômica que é a dívida. Então é um problema bastante sério e a gente pode ter uma correção disso em breve. Mas além disso, né, desconsiderando este aspecto de uma correção mais brutal que pode acontecer, não sabemos exatamente quando, a gente está vendo aí provavelmente ainda uma tendência de alta para o preço do Bitcoin, que está muito próximo da máxima histórica, que foi em 124 mil dólares, e a gente ainda não vê sinais de esgotamento do ciclo aí, seja via Mayer Multiple, Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin Long Term Power Law, ou até mesmo Bitcoin Fear and Greed Index, um indicador de medo e ganância. Eu falei mais sobre isso no último vídeo, então não vou falar de novo aqui para não me repetir, mas o fato é que o preço caiu bastante, quis trazer essa atualização para vocês e mostrar aí como aconteceram as liquidações aí de pessoas que estavam alavancadas, com mais risco, buscando um retorno maior, mas aí o que aconteceu? Então, aí ó, 1,6 bilhão de dólares aí de operações de long liquidadas aí
recentemente. Então é um valor bastante expressivo e o preço do Bitcoin caiu. Então é isso. Eu acho que a mensagem deste vídeo aqui é stay humble and stack sats, né? Mantenha-se humilde aí e vá acumulando os ativos que você acredita que fazem sentido, né? Nada disso é uma dica de investimentos. A gente fala bastante sobre Bitcoin, mas você deve ter noção aí do risco que você está incorrendo quando você está alavancado, né? Você pode ser liquidado. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Vou ficando por aqui. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.